Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Você está acompanhando o programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com calma, com tempo e com profundidade, com o propósito de conhecer o texto bíblico e interpretá-lo adequadamente para conhecer melhor a vontade de Deus e, mais do que isso, para melhor fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode acompanhar os temas, algumas informações dos convidados, os cronogramas, os dias da apresentação dos temas. E você também pode acompanhar estudos bíblicos, caso você queira aprofundar a sua compreensão da Palavra de Deus. Eu sugiro que você, que está interessado em conhecer melhor o texto, dê uma olhada no biblia.com.br. Nesse sítio, você pode ter acesso a materiais, pode entrar em contato com a Novo Tempo, pode receber o material impresso ou pode fazer o estudo online mesmo. Anotou aí? biblia.com.br. Algumas pessoas pensam que é muito complicado compreender o texto bíblico. Outros dizem, será que nós podemos chegar a uma compreensão, a uma interpretação adequada dos versos da Palavra de Deus? Outros perguntam, será que Jesus Cristo seria um bom modelo de interpretação do texto bíblico? O modo como ele estudou o texto, explicou o texto, é confiável? No programa de hoje, nós vamos conferir o texto de Lucas, capítulo 24, e vamos compreender um pouco melhor o papel de Cristo como intérprete da Palavra de Deus. Está começando o programa Teólogos. Queridos amigos e queridas amigas, o programa Teólogos já está na sua segunda temporada. Você vai perceber que há novos convidados, novos temas, novas abordagens. No programa de hoje vamos tratar sobre o modo como Jesus interpretou a Bíblia, baseado no texto de Lucas, capítulo 24. Esse é um tema essencial, porque compreender a Palavra de Deus é fundamental para poder então fazer a vontade do Pai Celestial. Esse é um tema altamente importante, mas também um tema altamente desafiador, e para isso nós temos hoje dois convidados especiais. Eu quero apresentá-los. Em primeiro lugar, quero apresentar o professor, pastor Leonardo Nunes. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Diga para nós, você está vindo de onde? Onde que você trabalha? Eu estou trabalhando atualmente no seminário da Faculdade Adventista da Bahia, e faz 2 anos trabalhando lá, é um privilégio trabalhar naquele lugar. Legal. Bom, para trabalhar no seminário, na verdade você, além de professor, você é o diretor do seminário. Sim. O que faz um diretor de um seminário? Nós cuidamos do currículo, não é? Que disciplinas cada professor está dando, como é a entrada dos novos estudantes, a avaliação de cada um deles, a avaliação dos professores, os programas de pós-graduação, como estão caminhando. Então, a gente supervisiona todo Há muita coisa a ser feita. Bastante. Quantos alunos tem o seminário da Faculdade Adventista da Bahia? Na graduação, nós temos hoje aproximadamente 400 alunos. E na pós-graduação, nós temos aproximadamente 90 alunos. Que interessante. Quase 500 alunos, né? Isso. Qual é a sua área de interesse, a sua área de formação no mundo acadêmico? A minha paixão é a Palavra de Deus, mas como a gente tem que se especializar, claro. Eu escolhi o santuário, e mais especificamente o santuário celestial no Novo Testamento. Então, essa é a área que eu tenho estudado ao longo dos últimos 8 anos, mais ou menos. Você está no processo final do doutorado. Isso significa que você fez a graduação em teologia, que mais? Graduação em teologia, o mestrado em teologia e o doutorado em teologia. E o seu doutorado em qual instituição? Eu estou terminando o doutorado na Andrews, isso. Em Michigan, nos Estados Unidos. Isso. Leonardo, muito obrigado por estar conosco para participarmos desta segunda temporada do programa Teólogos. Obrigado. Amigos, o outro convidado especial é o professor pastor Carlos Flávio Teixeira. Carlos Flávio, muito obrigado
pela gentileza de estar conosco. Obrigado. E você trabalha na mesma instituição? Sim, nós estamos juntos com o pastor Leonardo, no seminário da Faculdade Adventista da Bahia, onde eu sou professor de Teologia Sistemática. Teologia sistemática, isso significa que a teologia tem outras áreas? Quais são elas? Sim, de maneira geral, para facilitar os estudos e compreender melhor a palavra de Deus, a teologia se subdivide em 4 grandes áreas. A teologia bíblica, que se concentra nos estudos do texto, a teologia sistemática, que parte do texto e faz toda a análise temática do texto à luz do contexto canônico, a teologia aplicada, que é como isso vai ser aplicado à igreja, e a teologia histórica, que vai estudar todo o processo de construção da compreensão doutrinária e das práticas da igreja. O que levou você a escolher justamente a área sistemática? Eu vejo na área sistemática um potencial de contribuição para a compreensão de determinados temas à luz da história e à luz de todo o contexto canônico, todos os livros da Bíblia. Muito bem. Amigos, vocês estão percebendo que nós temos 2 convidados com uma formação altamente adequada para aprofundarmos a temática de hoje. Você anotou a temática de hoje? Aliás, eu quero sugerir que você tenha caneta e papel, um caderno à mão, para você tomar nota das ideias principais desta 2ª temporada do programa Teólogos. Se você quiser dar um nome ao programa de hoje, vai lá. Como Jesus interpretou a Bíblia. Esse é o texto de Lucas, baseado em Lucas capítulo 24. Ô Carlos, lendo Lucas capítulo 24, especialmente o verso 27, eu quero ler aqui, e eu peço que você que nos acompanha, pegue a sua Bíblia. Nós estamos usando a Bíblia Almeida Revista Atualizada. Lucas 24, 27 diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Carlos, eu estava pensando que essa expressão, essa palavra expunha-lhes, nos lembra logo já interpretação. Estaria nesse texto uma base essencial para falar em hermenêutica? Sim. Não somente no contexto, mas esse texto específico do verso 27, ele é um texto-chave em todo o capítulo 24 de Lucas, exatamente porque aqui aparece de forma assim, muito intencional, talvez por parte do escritor, o verbo diermeneus, a forma de hermeneusin do verbo diermeneu, que significa interpretar, expor, explicar. Então, esse é um texto-chave que, ao que parece, nos anuncia aqui toda a intencionalidade do escritor bíblico em apontar para isso, para a importância desse processo tão importante que é a hermenêutica, que é interpretar bem as Escrituras. Ô Leonardo, sabe o que eu estava pensando? Que nós costumeiramente falamos de Jesus como o objetivo final do texto, aquele que dá significado ao texto. Mas aqui, Lucas 24, 27, apresenta Jesus como aquele que é o significante, aquele que atribui significado. Não é muito comum, né? A gente ter Jesus como um intérprete. Quer dizer, Jesus era um hermeneuta. O que isso representa na confiabilidade, na importância, esta perícope, esse trecho bíblico, para compreender e interpretar adequadamente o texto bíblico? Veja, Jesus é o nosso modelo em tudo. E depois de ler um pouco esse texto, eu cheguei à conclusão de que aqui nós encontramos a chave hermenêutica, a chave interpretativa para se compreender todas as Escrituras, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Por vários motivos. O primeiro seria o motivo textual, porque o texto aqui de Lucas 24 é onde eu encontro a maior concentração de palavras para interpretar, conhecer, abrir no sentido de entender. É o texto onde eu encontro a maior quantidade de palavras num lugar só. Segundo, porque eu encontro Jesus fazendo interpretação. Se Jesus fez interpretação, como Jesus fez, eu quero imitar. E o que ele fez, a gente faz. Então, é a chave hermenêutica para compreender as Escrituras. Interessante, Adolfo, é que aqui, se a gente ler aí no verso 14, diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas.
Isso aqui é uma tentativa de interpretar. Não é uma conversa assim por acaso, né? Não, eles estão conversando especificamente a respeito, e essa expressão aqui textual, ela é forte, a respeito de todas as coisas sucedidas. E aí, sobre a importância da interpretação, nesse texto, vem o verso 15 dizer, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, eles não estavam apenas conversando, não era uma conversa qualquer, eles discutiam. O texto sugere uma tentativa de analisar fatos à luz de algo, para tentar compreender de fato o que estava acontecendo, uma tentativa de interpretar. E aí o próprio Jesus se aproxima e vai com eles. Ou seja, quanto a hermenêutica é importante para Jesus. É tão importante a ponto de Jesus se aproximar daqueles 2 discípulos no momento em que eles tentavam interpretar o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. E, na verdade, há um pano de fundo aqui, né? Porque é a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então, há um contexto, há uma história que eles estão tentando compreender. Leonardo, vamos dizer para a pessoa que nos acompanha, nós já falamos algumas vezes a palavra hermenêutica. De modo, assim, compreensível para o nosso telespectador, o que viria a ser hermenêutica bíblica? É uma palavra bonita que alguns usam, mas é simples. Uhum. É interpretação. Como interpretar adequadamente as Escrituras. E para mim, é uma das coisas, talvez seja o mais importante para a gente poder realmente compreender, é o método. Como eu vou trabalhar num método adequado para eu poder conhecer a palavra de Deus. Então, a hermenêutica é essa interpretação, esse método, como eu vou interpretar, como eu vou conhecer a palavra e interpretar corretamente essa palavra que foi escrita 2000 anos atrás, para ser relevante para a minha vida hoje. Eu queria dizer para você que nos acompanha neste momento, que quando você se aproximar do texto bíblico, deve fazê-lo com cuidado, deve fazê-lo com calma, com tempo, com profundidade, recorrendo a dicionários, às vezes a léxicos, porque uma palavra mal compreendida pode dar todo um sentido diferente àquilo que você está lendo. Amigos, não é por acaso que há tantas denominações cristãs, todas na tentativa de compreender o texto de um jeito ou o texto de outro jeito. Aqui no programa Teólogos, nós tentamos compreender o texto como ele está escrito. Carlos, já falamos sobre o que é hermenêutica e já falamos sobre a importância da hermenêutica. O texto diz aqui que os discípulos não estavam em condições tão favoráveis. Né? O que diz o texto? Como eles se encontravam? Teria isso algum impacto, por acaso, na compreensão do contexto que eles querem interpretar? Sim. O texto tem vários elementos que Lucas usa no seu registro para tentar apontar para o leitor qual era a condição mental, qual a condição de pensamento, quais eram os pressupostos, os conceitos, as ideias que eles tinham em mente e que impactaram diretamente naquela interpretação que eles estavam fazendo acerca das ocorrências daquele final de semana. Então veja, por exemplo, no capítulo 24, no verso 8, ali começa o nosso contexto, diz assim, então se lembraram das suas palavras, ou seja, Jesus tinha ressuscitado, o anjo apareceu a alguns de seus discípulos, em especial as mulheres, elas foram onde estavam os discípulos, contaram, então se lembraram das suas palavras, verso 9, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. E aí vem o verso 11, mas não acreditaram nelas. Por que não acreditaram? Na mente deles, algumas ideias pré-concebidas os impediam de interpretar corretamente o que estava acontecendo. E tem mais. Aí vem o verso 13, que entra naquele mesmo dia, 2 deles iam conversando, e aí o texto vai discorrendo, Lucas vai discorrendo até o verso 21. Jesus entra em cena, eles perguntam para Jesus no verso 18, você ignora as ocorrências desses últimos dias? Eles perguntam para Jesus, você ignora as ocorrências desses últimos dias? Eles estavam antenados com as ocorrências, mas por que eles não interpretaram aquelas ocorrências de forma correta? E aí vem o verso 21, que é significativo
para essa questão da condição do intérprete. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Ou seja, como eles estavam fazendo a leitura do que aconteceu no final de semana, a base de um pressuposto de um Messias libertador político de Israel. Não conseguiu enxergar mais além disso. E é interessante aqui, professor, que Jesus faz no verso 19, né, uma pergunta de uma única palavra. Quais? Quais? Parece tão simples, não é? Mas desde Gênesis capítulo 3 que Deus faz esse tipo de pergunta para que a pessoa possa refletir onde ela está, o que ela pensa, quais são os seus pressupostos, onde ela está vivendo. Porque ele estava interpretando a palavra de Deus à luz da tristeza, do desespero, Decepção. de um Messias ser humano, do desapontamento, isso. E Jesus, então, vai conversando com eles e ele pergunta quais. Não que Jesus não soubesse. Ele passou por isso tudo. Queria que eles refletissem. Ô Carlos, você falou algo muito importante e que o nosso telespectador deveria considerar com muito cuidado. Ideias preconcebidas podem nos levar a uma má interpretação, não é isso? Sim. Os discípulos já tinham na cabeça a configuração total. Como os fatos saíram do controle mental, eles se desapontaram, não foi isso? Foi isso. E se você observar o verso 22, diz assim: é verdade que algumas das mulheres que conosco estavam nos surpreenderam. Foram de madrugada ao túmulo, não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos que afirmaram que ele vive. E o verso 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ou seja, dois grupos de testemunhas, dois grupos, líderes proeminentes, testemunharam que algo tinha acontecido, as mulheres testemunharam sobre que algo foi esse que aconteceu, ele ressuscitou, o anjo testemunhou, ou seja, os anjos aqui representam uma revelação divina, eles estavam diante de uma revelação divina confirmada por um testemunho humano. Sim. E ainda assim, eles não entenderam o que estava acontecendo. E outra coisa interessante é que quando você vê a descrição dos dois discípulos, eles estão falando a verdade, eles estão com a compreensão até certo ponto correta, sim, mas não completa. Não completa. E eles falam, varão poderoso, não é? Profeta, Jesus, o Nazareno. Então, várias coisas que são verdadeiras, mas não era o todo. E Jesus queria levá-los a uma compreensão maior. Eu acho que isso é uma lição para nós. Muito porque a gente, às vezes, compreende a palavra, sabe alguma coisa, mas sempre nós temos mais o que aprender. Eu creio que a pergunta de Jesus precisa ecoar no nosso coração sempre. Onde eu estou? Quais são os eventos? Como está, né, o meu pressuposto? E eu preciso sempre voltar à Bíblia e fazer essa análise para que a interpretação hermenêutica seja a mais correta. Legal. Esse assunto é fundamental. Eu acho que vale a pena a gente avançar um pouquinho mais. No próximo bloco, nós vamos tratar do processo de interpretação e como Jesus conduziu isso. Por enquanto, eu queria que você, amigo, amiga, soubesse do seguinte: é fundamental ter uma compreensão correta do texto, porque isso vai nos levar a conhecer melhor a palavra de Deus e a sua vontade. Teólogos volta em seguida. No programa Teólogos de hoje, estamos considerando a importância de uma interpretação correta da palavra de Deus. Estamos tomando como base o próprio Jesus como hermeneuta, como intérprete do texto. Você pode nos acompanhar no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Carlos, terminamos o bloco anterior falando sobre o modo como os discípulos ficaram desapontados, porque eles tinham uma expectativa e essa expectativa não se cumpriu. Pastor Leonardo e você falaram a respeito do desapontamento, dos preconceitos que nos levam a esperar algo e finalmente esse algo não se cumprir. Agora, vamos reconhecer, Carlos, todos nos aproximamos do texto bíblico com nossos conceitos e preconceitos. Como fazer para que isso não atrapalhe a nossa compreensão correta do texto?
Sim, essa é uma verdade. Todos nós somos seres interpretativos, ou somos intérpretes por natureza. Nós crescemos interpretando. E quando nos deparamos com a Escritura Sagrada para interpretá-la por nós mesmos, sem dúvida alguma nós estamos carregando dentro de nós algumas concepções, algumas preconcepções. A questão então não é se temos ou não temos, mas como lidar, como chegar à Bíblia, como estar diante das Escrituras conscientes dessas preconcepções que nós temos. Eu daria 2 dicas ao nosso telespectador, e partindo serve para nós mesmos. Primeira, nós temos que ter consciência de que temos essas preconcepções. Segundo, temos que submeter essas preconcepções ao próprio texto. Então, a hermenêutica, ela traz essa beleza. Não somos nós soberanamente que interpretamos o texto. O texto também vai nos interpretando a maneira que nós caminhamos na palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos esquadrinhando através da palavra, para que nós tenhamos consciência, tomemos consciência até que ponto os nossos preconceitos devem ser alterados, modificados e moldados pela segura palavra de Deus. Né? Muito bem. Sim. Um detalhe é que muitas vezes no momento de fazer a interpretação do texto, a gente se depara com uma verdade na Bíblia que aparentemente é contrária àquilo que eu acredito. E às vezes nós temos a tendência de não sermos honestos com o texto. E eu creio que a verdade, ela nunca é demais. Nós temos que ser honestos conosco mesmo e com o texto. Se o texto está dizendo alguma coisa que é contrário àquilo que eu penso que é a verdade, mas o texto é claro em dizer outra coisa, devo ser honesto e aceitar a palavra de Deus como regra de fé e prática para a minha vida. Perfeito. E isso muda, molda e nós crescemos. Acho que isso é importante a gente destacar, amigos. Vivemos numa época em que se dá muita importância ao leitor do texto. E muitas vezes o leitor acaba tomando o lugar do próprio texto e do autor e do contexto, enfim, na tentativa de provar ou fundamentar, legitimar a crença particular do leitor. Nós estamos aprendendo aqui em Lucas 24 que é necessário aceitar os preconceitos, mas permitir que o texto me apresente a verdade como ela é na palavra de Deus. Carlos, a partir do Jesus intérprete, quais são as etapas da interpretação, da compreensão do texto bíblico? Esse texto de Lucas 24 é significativo para a gente entender isso. E talvez para ajudar o nosso telespectador, eu colocaria da seguinte forma. A interpretação da Bíblia é um processo, mas sem querer complicar. Tem 3 etapas, pelo menos, para a compreensão adequada da Bíblia. A primeira é como o intérprete se aproxima do texto sagrado. A segunda, como o intérprete esquadrinha o texto sagrado. E a terceira, como essa interpretação será aplicada a partir da sua genuína compreensão do texto. Muito bem, isso é importante. Eu queria que você tomasse o seu caderno, lembra do caderno e da caneta? Pode ser um smartphone também, mas eu queria que você anotasse isso aí. Esse é um princípio que não vale apenas para Lucas 24, um princípio do texto bíblico. Você está com a caneta na mão? Então, anota ali. Carlos, repete, por favor, esses três aspectos que você acabou de mencionar. Sim, a primeira etapa de interpretação do texto é como o intérprete se aproxima do texto, ou seja, qual a preconcepção que eu tenho em relação ao texto. Okay. É de extrema relevância eu saber que eu não estou me aproximando de um texto qualquer, eu estou me aproximando da palavra revelada do Deus vivo. E isso faz toda a diferença. Né? Segunda etapa é como eu esquadrinho o texto, como eu o estou, de fato, estudando e mergulhando profundamente nas suas letras, nos seus detalhes, nos seus contextos imediato, amplo, geral. E a terceira etapa, então, é como eu estou aplicando isso. A partir da aplicação na minha vida, como eu estou contribuindo para aplicar isso também na vida de outras pessoas. E a gente encontra isso muito claro aqui no texto. Já que nós estamos falando da Bíblia, vamos ao texto para encontrar isso no texto. No verso 25. Então lhes disse Jesus,
honestos e tardos de coração. A primeira coisa que Jesus Cristo diz para nós é que nós precisamos fazer uma avaliação de nós mesmos e ver que nós necessitamos de algo mais. Então, ele diz aqui a primeira pressuposição: honesto e tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. Essa é a primeira pressuposição. Eu encontro aqui duas, mas essa é a primeira pressuposição que Cristo diz que nós temos que ter quando nos aproximamos do texto bíblico, que é crer. E até parece que aqui o texto sugere que a crença condiciona a compreensão. A compreensão, é justamente isso. Primeira coisa é crer. Hebreus capítulo 11, o verso 3, o verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Exato. Sem fé não dá para se acreditar que Deus é o Criador. Nós temos evidências, nós temos estudos, mas para se aproximar do texto bíblico não existe nada antes disso. Nós precisamos de fé, de crer. Então, essa é a primeira pressuposição que a Bíblia diz que ele falou. Eu vou me aproximar, que é um texto para a minha vida. Sim. Que é possível estudar sem crer e estudar como uma literatura bonita, mas não transforma a vida. Não transforma. Então, amigos, vale a pena pensar nisso aí. Muitas vezes nós separamos dois elementos que na Bíblia estão unidos. É a crença e a compreensão. Se você quiser compreender adequadamente, você precisa crer, porque a crença vai condicionar o modo como nós vamos compreender o que estamos estudando. Ô Carlos, a partir dessas etapas que você já mencionou rapidamente, haveria algum princípio de interpretação, ou alguns princípios que aparecem de modo evidente aqui nessa perícope? Sim. Tomando muito cuidado para nós não corrermos no risco de anacronismo, que é você interpretar o que aconteceu antes à luz do que existe hoje, mas nós podemos encontrar no verso 27 um verso muito rico em princípios que nós podemos trair aí. E aí nós voltamos ao início do nosso programa, no texto inicial. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É possível enxergar aqui pelo menos 3 grandes princípios de interpretação das Escrituras que mais tarde o mundo cristão reconheceu com alguns nomes muito conhecidos hoje no mundo protestante evangélico. O primeiro nome é o sola scriptura. Vê que Jesus, para ensiná-los a seu respeito e a interpretarem o que tinha acontecido, Jesus não recorre a outra fonte que não o próprio texto, que não as escrituras que ele tinha em mãos, que aqui Moisés, a lei, a Torá e os profetas. Isso é fundamental. Jesus não recorre à tradição, não recorre ao magistério, não recorre aos intérpretes teólogos, ele vai ao texto. Ele vai ao texto. Isso nós chamamos de sola scriptura. Sola scriptura. Muito bem. E isso significa que nós temos que deixar de lado tradições e teólogos? De forma alguma. Isso significa tão somente, mais profundamente, que a nossa única fonte de dados teológicos é a Escritura. A Escritura é a nossa única fonte para definir o que é a verdade, como ela é. Aí, a partir das Escrituras, eu posso estudar outras fontes, mas que sejam balizadas, guiadas e que correspondam ao texto puro e genuíno da Escritura Sagrada. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho aqui com o nosso telespectador, porque isso é algo muito importante, algo essencial no tema que estamos discutindo, que é a interpretação do texto a partir da figura de Cristo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, se você não sabia, promove o Reavivados por sua palavra, que é a leitura diária de um capítulo da Bíblia. Isso significa que há um convite para as pessoas a que leiam o texto, reflitam no texto determinado. Você pode encontrar, digitando ali no buscador, Reavivados por sua palavra, você vai ter aí a indicação do texto do dia. Considerando esse elemento da sola escritura, eu queria sugerir a você, amigo ou amiga que faz os Reavivados, que o essencial nesse projeto Reavivados é ler o texto. Sabe por que estou dizendo isso? Porque há dezenas de comentaristas dos Reavivados, e você tem vídeos, você tem textos, você tem áudio, você tem apostilas, isso tudo é importante. Mas antes de ler tudo isso,
é fundamental que você leia o texto. Porque se você lê os intérpretes primeiro, você não estará indo ao coração do texto, você estará indo ao coração do comentarista. Sola Escritura significa entender e reconhecer que apenas a palavra de Deus é a fonte da verdade. Bom, esse é um princípio, né? Qual seria o próximo princípio? O próximo princípio... Aqui você mencionou o texto, o verso 27. O próximo seria o Tota Scriptura, o que mais tarde foi chamado de Tota Scriptura, né? Que significa que expunha-lhes o que a seu respeito constava em quê? Todas. Todas as Escrituras. Né? Mas eu não gosto de Cantares, eu não gosto de Deuteronômios, eu não gosto de Crônicas, tem muito nome, eu vou deixar de lado. Pode fazer isso, Leonardo? De acordo com Jesus, não tem como. Não tem como, né? Não é apenas só a Escritura, mas é toda a Escritura. E aqui eu gostaria de trazer aquelas duas pressuposições que eu falei inicialmente, que só mencionei uma. Sim. A segunda está aqui. Jesus foi a Escritura, começando por Moisés, profetas, ou seja, toda a Escritura, expunha só a Escritura e toda a Escritura, mas ele faz uma exposição aqui, dizendo, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse é o segundo princípio. Precisamos ir à palavra de Deus para encontrar Jesus, porque de acordo com ele está ali. Ele está lá. É a cristocentricidade do texto. Isso. Né? Não é o princípio cristológico apresentado por alguns teólogos, dizendo que o que não fala de Cristo é de menor valor. Não é isso. É para ir às Escrituras para encontrar Cristo, porque Ele está lá. Muito bem. Eu não vou encontrar as minhas ideias, meus insights brilhantes. Eu vou encontrar Cristo, né? Cristo. Ele que dá sentido ao texto. Então, Carlos, falamos de sola Escritura, toda Escritura, e qual que é o outro? O outro é o princípio da dependência do intérprete em relação ao revelador. Note que enquanto Jesus não entra em cena, o que a palavra dizia a respeito dele não é entendida. Tá? Então, ele está conectado com isso que o pastor Leonardo falou. Há aqui uma dependência do intérprete em relação ao revelador. Sim. O intérprete pode ser um perito em textos originais das escrituras mais antigas. O intérprete pode ser um perito, um especialista em teorias da interpretação. Pode ser um especialista em cultura daquela época do Antigo Testamento e do Novo. Mas se ele não for dependente absolutamente do revelador, vislumbres da revelação não lhe serão dados. Isso significa dizer que a compreensão do texto não é um exercício puramente acadêmico, né? Não pode ser. É um exercício, acima de tudo, espiritual, né? Acima de tudo, de disciplina espiritual. Leonardo, nós vimos aqui esses três princípios, né? Sola Escritura, toda Escritura e a dependência do revelador, que no caso aqui é o próprio Cristo. O que poderíamos dizer à pessoa que nos acompanha, algumas ferramentas que ajudem para facilitar esse processo? Veja, se me permitirem, carinho, voltar mais um princípio que está aqui. Claro, vamos. Que é a harmonia da Escritura. Jesus discorre em toda a Escritura o que a seu respeito fala, o que a Escritura fala a seu respeito. Então, parece que as Escrituras, desde Moisés até os profetas, segundo Crônicas, lá o final da Bíblia hebraica, ela tem um fio de ouro. Não pode haver contradição, né? Certo? Porque ele está explicando o que tudo fala a respeito dele. Claro. Então, não é cada um fala uma coisa distinta que está em contradição com a outra. Todas as Escrituras revelam Jesus Cristo. Então, há uma harmonia intrínseca de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Correto. Carlos, acontece que a pessoa que nos acompanha, o nosso amigo, amiga, telespectador, eles não têm preparo teológico. Vocês estudaram teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Como é que uma pessoa simples, que não conhece com profundidade o texto, pode pôr em prática esses princípios? Que ferramentas pode utilizar para isso? Primeiro, o nosso telespectador poderia se valer rica e profundamente do texto. Passar muito tempo com o texto. Primeiro passo, ler o texto
tantas e tantas e tantas e tantas vezes. É que muitas vezes nós lemos o texto uma vez e já queremos nos socorrer de outras ferramentas, né? Isso. Esse é um problema. Nós precisamos ler o texto tantas vezes quanto o texto exigir de nós, porque Deus vai abrindo o texto para nós. Só que a gente tem que dar essa oportunidade para o texto ser aberto para nós. Como? Lendo muito, muito, muito. Depois de ler muito texto, eu posso me valer de algumas ferramentas. Por exemplo, eu posso me valer de léxicos, que são livros que vão trazer termos das línguas originais, alguns léxicos com suas aplicações desses termos, por tipos de aplicações, inclusive, que vai nos ajudar. Onde mais o termo que foi aplicado aqui, nesse texto, onde mais ele foi aplicado na Bíblia? Ou mesmo por esse mesmo autor, onde mais ele foi aplicado? Como isso pode me ajudar a compreender? Muito bem, esse assunto está muito importante. Eu sei que você está querendo, está se contendo aí. Leonardo, nós vamos voltar a esse tema no próximo bloco. Eu queria dizer a um amigo que nos acompanha que a palavra de Deus é muito rica. E se nós nos familiarizarmos com ela, à medida que nós lermos e lermos e lermos, ela se tornará compreensível para nós. Mas não esqueça, a palavra de Deus, o estudo e compreensão dela, não é um exercício acadêmico. É um exercício, acima de tudo, espiritual. O Deus que revelou é o Deus que vai sensibilizar seu coração para a compreensão correta. Voltamos no próximo bloco, tratando sobre o papel de Deus na compreensão do texto bíblico. No programa Teólogos dessa semana, estamos estudando a respeito da figura do próprio Cristo como intérprete do texto bíblico. Estamos estudando Lucas, capítulo 24, compreendendo a hermenêutica, princípios da hermenêutica, ferramentas para a compreensão do texto. Aliás, Leonardo, falando de ferramentas, o Carlos terminou o bloco anterior falando do texto bíblico, de voltar ao texto bíblico, familiarizar-se com ele. Que ferramentas de apoio o nosso amigo e amiga que nos acompanha poderia ter para facilitar a compreensão correta do texto bíblico? O professor Flávio já falou sobre que é o léxico, né? Isso. Que é interessante que você vê o texto no original. Mas uma outra maneira é você ter várias versões, várias traduções na sua casa. Mesmo que seja uma versão mais paráfrase, mais interpretativa, ou uma versão mais literal, uma versão mais ecumênica, como algumas, para que você possa ver como as pessoas interpretam, porque cada tradução é uma interpretação em si, não é? Sim. Então você vai ver todas essas interpretações para que você conheça um pouco melhor e veja o que está por trás desse texto. Então isso te dá uma ajuda. A outra coisa que ajuda muito é a concordância. E você tem a concordância em português, não é? Por exemplo, a concordância você vê uma palavra como amor, onde ela acontece em toda a Bíblia. Então você pode ir vendo o que toda a Bíblia fala sobre o amor, ou paz, ou justiça, e por aí assim vai. Pai, dá para se fazer muitos sermões dessa maneira, dá para se compreender muita coisa, muito significado de muitos temas que são teológicos, mas na realidade são muito simples e o que Deus quer que a gente realmente compreenda. Correto. O Carlos, no verso 27, nós vemos também que na compreensão do texto bíblico, nós somos dependentes de quem deu o texto bíblico. Sim. E qual a importância da gente se tornar dependente de Deus na interpretação do texto bíblico? A importância é que a interpretação será dele, do próprio texto, e não a nossa. Você quer ver, além do verso 27, Sim. Nós temos aqui 2 versos. O verso 31 diz, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Se lhes abriram, quer dizer, foi-lhes aberto. Eles não abriram seus próprios olhos. Esse é um passivo divino, não é? Que nós chamamos teologicamente. Quando está no passivo, ou seja, mas nós sabemos que o autor é Deus. O autor é Deus. Deus faz isso por meio da palavra. E um outro verso, verso 45. Então, de novo, lhes abriu o entendimento para
compreender. Quem lhes abriu o entendimento? As Escrituras. Quem lhes abriu o entendimento? Aí é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, está falando dele no verso 44. Isso. E interessante que aqui tem um jogo de palavras que na tradução ficou perdido aqui, né? No verso 32, ele diz, nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Aqui o verbo grego é dianoigo, que é abrir, explicar e interpretar. E esse mesmo verbo é usado no 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ou seja, quando Deus abre as Escrituras, Ele abre também o nosso entendimento por meio delas. É um processo só. Se eu me entrego, se eu sou dependente de Deus, por meio da palavra, Ele me abre o entendimento. Correto. Leonardo, você escreveu uma tese sobre o santuário e certamente você se deparou com diversas perspectivas. Aí, então, nós temos que falar dos métodos de interpretação, né? Por que, se o texto é único, por que há tantas formas de interpretá-lo, tantos métodos de interpretação? Essa é uma pergunta complexa, mas, basicamente, eu diria, é a pressuposição com que eu venho estudar e a pressuposição também do que eu sou. Se eu venho para a Bíblia com orgulho pessoal, achando que o meu intelecto, minha análise crítica é mais importante do que algo que está escrito na Palavra de Deus, então eu vou por um caminho. Se eu venho para a Bíblia crendo que essa é a Palavra de Deus que me transforma e não eu que transformo a Bíblia, quando eu venho em humildade para com a Palavra de Deus, então eu tenho uma outra compreensão. Uma outra coisa, por que há tanta interpretação? Porque muitas vezes a pessoa pode até acreditar na Bíblia, que é a Palavra de Deus, mas ele tem uma compreensão e ele acha que aquela compreensão é final, que não pode crescer além daquilo. E quando ele vê alguma verdade na Bíblia, ele trata de ajustar aquele texto àquilo que ele já cria anteriormente. Então, ele não vem com essa humildade. Muito embora ele diz que crê na palavra, mas é como os discípulos de Emaús, eles, olha, Jesus é profeta, é grande varão, mas não vão além daquilo ali, eles não permitem que a palavra de Deus, que o Espírito Santo continue fazendo com que a pessoa cresça na compreensão. E coisas que eu cria no passado, hoje eu não creio mais, porque o Espírito Santo vai me levando a um entendimento maior, a uma vida mais plena no Espírito de Deus. Carlos, se tivéssemos que mencionar algumas escolas importantes de interpretação, métodos, o que a gente mencionaria, de modo assim bem resumido? Historicamente falando, pelo menos 3 são as principais, embora não as únicas, né? Nós temos a escola de interpretação gramático-histórica, que valoriza o texto em suas formas originais e seus desenvolvimentos históricos, e casa o texto com a análise da história, por isso gramático-histórica. Temos a escola crítico-histórica, que a partir do século XVII e principalmente século XVIII, começou a trazer para a interpretação bíblica pressupostos da ciência crítica e do racionalismo crítico, e com isso comprometeu severamente a interpretação da Bíblia. E temos também a escola alegórica, que quase já não é usada, mas que foi grandemente usada ao longo da Idade Média, em que se tomava o texto de forma arbitrária, atribuindo níveis diferentes de sentidos para o texto e usando a criatividade do intérprete para tentar atribuir esses sentidos para esses vários níveis. Ok, você é um teólogo bíblico, sistemático, e para o nosso telespectador, entre essas 3 escolas de interpretação, o que você sugere como método fundamental e essencial que preserva o texto do jeito que ele está? Segundo o exemplo do próprio Jesus aqui, segundo um método que pode ser inferido da própria prática hermenêutica interpretativa de Jesus aqui, sem dúvida alguma, o método gramático histórico é o método mais apropriado. Jesus usou o quê? O texto e os fatos, a história, a narrativa factual, né? E sempre tendo como um critério, como um pressuposto central o quê? O sola escritura, ou seja, a escritura é a minha única fonte de dados. E a partir dela eu vou medir tudo mais que for proposto para a interpretação. É interessante ver o resultado do que Cristo fez, da maneira como ele interpretou as Escrituras. Que isso,
Jesus Cristo disse, pelos seus frutos os conhecereis. E você vê aqui em vários lugares, quando lhes expunha a Bíblia, os próprios discípulos dizem, nos ardia o coração. Ardia. Eles vêm tristes, eles vêm pelo caminho discutindo, conversando, sabe, sem acreditar no que estava acontecendo. E quando Jesus expõe as Escrituras da maneira correta, então a tristeza vem a alegria. Eles começam então a ter esse ardor no coração, essa vontade de sair, proclamar, e saíram dali de noite e voltaram novamente para Jerusalém para contar o que estava acontecendo. Então, você quando lê a história da interpretação crítica histórica, que começa lá desde da teoria, da análise das fontes, né, da hipótese documentária, aquela coisa toda, e você vai vendo como eles sistematicamente foram mudando desde essa perspectiva mais histórica até você vindo hoje a teoria da resposta do leitor. A interpretação vale o que eu interpreto e esqueço o texto. Quando você vê toda essa história, eles vão abandonando uma por uma, porque nenhuma dessas fontes, dessas maneiras de se interpretar, arde o coração. Quando você lê o Pentateuco, para encontrar que fonte se é A, se é B, se é C, não é? Se é o que seja, e você encontrar a história, você diz, eu encontrei a história, e daí? O que isso mudou na minha vida? No caso aqui dos discípulos, a correta interpretação os levou a encarar a missão de novo, né? A arder no coração, a sair para falar desse Jesus maravilhoso. Isso é interessante. Porque o texto permite, como o pastor Leonardo disse, nos mapear pelo menos 4 efeitos da correta interpretação. Então, vamos lá. 32A. E disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração. O pastor Léo já explicou bem. O conhecimento da palavra transforma vidas. Muito bem. Amigo, amiga, anote no seu caderno, no seu bloco aí, tá bom? A interpretação correta da Bíblia nos transforma. É isso, né? Nos transforma. E esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo. Segundo ponto, no verso 31b, o reconheceram. A genuína interpretação da Bíblia nos leva a reconhecer quem é Deus. Isso significa, Leonardo, que quando nós estudamos o texto apropriadamente, nós temos que encontrar Deus, não é isso? Se eu encontro a mim mesmo, encontro algum outro tipo de elemento, eu não fiz uma interpretação correta. Eu preciso encontrar Deus. Isso. Preciso me parar com Deus no texto bíblico. Isso significa, obviamente, estamos falando aqui em sentido figurado, mas encontrar Deus significa aproximar-se dEle, né? Ter um relacionamento com Ele. Falamos de 2 coisas já. Transformação de vida, encontrar Deus. Qual seria o terceiro elemento? O terceiro está no verso 45b. Abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, compreender as Escrituras, nós entendemos as Escrituras, e estamos falando de todas as Escrituras, de acordo com o contexto do verso 27. A genuína compreensão do texto nos prepara para compreender mais textos e toda a Escritura. E o quarto e último, verso 46a, diz aqui, assim está, e Deus disse, assim está escrito, aí vai para o verso 48, vós sois testemunhas dessas coisas. Ou seja, como ficar calado se eu entendi a palavra de Deus? Amém. E isso fica muito claro na reação dos discípulos quando ouviram isso. E aqui diz assim, no verso 32, nos ardia o coração. E o verso 33 fala assim, e na mesma hora, era de noite, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quando se encontram com a Bíblia, quando se encontra com esse Deus, quando se encontra com Cristo que nos salva, não tem outra reação a não ser proclamar o Evangelho e ver mais gente sendo transformada. Vamos lá, eu acho que vale a pena a gente dar uma paradinha aqui e permitir que o nosso amigo, amiga que nos acompanha, tome nota. Ok, vamos lá? 4 efeitos de uma correta interpretação do texto. Primeiro, vida transformada. Vida transformada. Você, ao se deparar com o texto e ao compreender corretamente, sua vida não será mais a mesma. A transformação. Segundo o impacto, segunda consequência prática, é reconhecer Deus, encontrar Deus no texto. Terceira consequência,
compreender as Escrituras, verso 45. Depois de que ocorreu tudo isso, como é que você vai ficar calado? Você acabou de descobrir, de forma inequívoca, de forma clara, por exemplo, que Deus tem um dia de repouso, que o sábado é o dia de repouso. E textos bíblicos apontam evidentemente para essa verdade. Você não pode se calar. Além de você viver, você vai falar para os outros. Você acabou de descobrir que no texto bíblico não existe vida após a morte. Você descobriu que o morto simplesmente está dormindo, está descansando. Como é que você vai ficar com você com essa verdade? Aliás, esses são temas, sábado, estado do homem e da morte, que não vamos, em algum momento, tratar deles aqui no nosso programa Teólogos. Bom, falamos de coisas boas, né? De coisas positivas. Mas haveria impacto negativo numa interpretação incorreta da palavra de Deus? É o contrário de tudo que a gente falou. É aridez. Isaías capítulo 6 fala muito bem de que quando o profeta recebe essa revelação divina, essa palavra, ele está cheio do Espírito, o templo se enche da glória de Deus e o templo sacode. E a resposta de Isaías é: eis-me aqui, envia-me a mim. O restante do capítulo 6 é um povo que não escuta a palavra, que não quer ouvir a voz de Deus, que não quer mudar seus hábitos, sua maneira de viver. Ele se torna árido, uma terra seca, sem raiz, sem ramo, sem chuva, sem frutificação. Então, essa é a realidade. Por isso que esses métodos diferentes, eles precisam mudar. Eles vão mudando de ênfase ao longo da história. Antes era a ênfase na história, e vão aí depois para a ênfase no texto, e aí depois agora é na ênfase o que está na frente do texto, que é o leitor. Eles vão mudando, porque não vai enchendo a alma, não vai enchendo a vida. É interessante, é gostoso, é agradável de se ler, não é? Mas não muda a vida. Ô Carlos, o que dizer das teologias pós-modernas? Elas produzem esses resultados que nós vimos? Lamentavelmente, sim. O texto aqui nos indica que a má compreensão, porque os discípulos de Emaús, quando eles ficaram, como o pastor Léo disse, inflamados pela compreensão correta da palavra, eles voltam para Jerusalém. E eles encontram ali pessoas que ainda não tinham conseguido alcançar a compreensão, ser alcançadas pela compreensão. E aí, como é que elas estavam? O texto do verso 37 diz: surpresos, atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito, perturbados, dúvidas. Essas palavras aqui no grego são muito fortes. Indica condição e atitude. A condição da mente gera uma atitude equivocada. Então, uma interpretação equivocada vai ter aplicação prática equivocada. E as chamadas teologias de ordem ou teologias pós-modernas, que são teologias circunstanciais de ocasião, elas vão nessa direção. Elas tentam responder demandas circunstanciais a partir de ideias próprias, de concepções equivocadas e que acabam não satisfazendo, e aí tem que estar sempre mudando. Amigos, no programa de hoje falamos do método, da maneira como Jesus Cristo estudou o texto bíblico. Descobrimos que ele é um intérprete e ele nos oferece caminhos, princípios claros para a compreensão do texto bíblico. O texto bíblico adequadamente compreendido e interpretado produz transformação, leva-nos para perto de Deus, nos leva a compreender o todo da Escritura e finalmente nos prepara para a missão que o próprio Cristo nos encomendou. Eu gostaria que você tivesse essa sensibilidade, que você deixasse o texto falar o seu coração e quando o texto lhe apresentar uma nova verdade, que você tivesse a sensibilidade, a humildade, a disposição de ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa, Teólogos.